Senhoras e senhores, boa noite. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Vamos falar de uma situação bem comum a todos nós, não? Que é pessoal. Antigo departamento pessoal, RH, recursos humanos. O condomínio precisa ter isso também, né? E muito bem feito. Nós dividimos isso em recrutamento, a pré-seleção, a seleção, a contratação e o treinamento. Um primeiro tópico a gente tem logo o número de funcionários. O síndico, o gestor condominial deve ter em mente que o número de funcionários que ele precisa ter deve ser o ideal, nem mais nem menos. Por quê? Se você tem menos funcionários do que você precisa, em primeiro lugar você vai gastar mais dinheiro porque você vai ter que fazer horas extras com o teu pessoal, e isso vai ficar mais caro. Em segundo lugar, você vai cansar os funcionários que você tem. Não faz bem, é improdutivo e, o pior, aumenta o risco de acidentes. Então, quando você planeja, né, o número de funcionários do seu condomínio, você tem que levar em consideração todas as tarefas, o tamanho do prédio, a complexidade do prédio. Vou dar um exemplo simples. Você tem um prédio aí de 80 apartamentos. O síndico normalmente chega e diz, não, eu preciso de 2 faxineiros. Um para ficar de manhã e um para ficar na parte da tarde. Eu preciso de 4 porteiros, nos turnos de 12 por 36. 2 para a noite e 2 para o dia. Então eu só preciso de 6 funcionários. Engano. Ele fica com 6 funcionários que ele precisa das férias durante o ano, não? Ele fica na conta do chá, no limite. O que acontece? Quando ele precisa botar um faxineiro de férias, ele sobrecarrega ou paga hora extra para o outro faxineiro ficar no lugar dele. Que ele tem que ter, ele não pode ficar com um só. Se ele ficar com um só, ele vai sobrecarregar e vai gastar mais. E a produtividade não vai ser a mesma. Quando ele põe os porteiros de férias, ele provavelmente vai colocar um faxineiro para fazer as portarias. Vai também ter que se desdobrar para fazer a faxina. Vai haver mais custo financeiro, porque a hora extra é mais caro, e vai haver um desgaste maior do funcionário, gerando uma improdutividade e um aumento de risco de acidentes. E a qualidade do serviço, é claro, cai muito. Qual é o ideal? Ter 7 funcionários. Um, que quando não estiver cobrindo férias de ninguém, vai dar apoio a uma faxina melhor. Houver um empregado que se acidente, tem que ficar licenciado, esse funcionário móvel vai lá e ocupa o espaço sem deixar o síndico desesperado. Sem contar que ele vai dar férias 6 meses para os outros funcionários, vai cobrir as férias, e vai ter as próprias férias dele durante o ano. Então vão ser 7 meses ocupados. Então dos 12 meses do ano, você vai ter 5 meses um funcionário que você pode jogar ele tanto na parte da tarde quanto na parte da manhã na faxina para dar um suporte maior. Outra coisa, você precisa de um funcionário. Por algum motivo, você mandou o funcionário embora, não tenha pressa em contratar. Pode gerar prejuízo, pode gerar aborrecimento. Por mais urgente que seja a sua necessidade, solicite ao profissional de apoio do seu condomínio que ele te entregue uma ficha para o candidato preencher. A ficha com as informações detalhadas, nome, endereço, telefone móvel e FIC, documentos, números de documentos, carteira profissional, PIS/PASEP, CPF, título eleitoral, certificado de reservista, estado civil, documento que comprova o estado civil, documentos dos dependentes, empregos anteriores dos últimos 3 anos com data de entrada, data de saída, a causa da saída, a função que exerceu e o endereço desse local de trabalho. Também que ele detalhe a experiência profissional dele nos últimos 2 anos. O que ele fazia? Qual era o trabalho que ele desempenhava? Qual era a rotina? Você também pode estar dando oportunidade ao funcionário novo, né? Aquele que nunca teve emprego. Então, aí a gente vai apostar na recomendação de alguém. Você tem que dar preferência, né, quando você for analisar as fichas, àqueles que morem mais perto do prédio. Não é só pela economia do Vale Transporte, é pelo deslocamento também. Pega 2 ônibus e um trem para chegar no trabalho, ele já chega exausto, né? Então a produtividade dele vai cair muito. Quando você examinar essa ficha de informações, preste atenção na rotatividade. Se nos últimos 3 anos o cara teve 5 empregos, ou os empregos não prestam ou ele não presta, né? Então esse aí deve ser descartado. Marca uma entrevista pessoal, que nessa entrevista você vai avaliar os conhecimentos de cada um. Depois sai com eles aí no prédio, confira esses conhecimentos, fazendo teste, fazendo algumas perguntas de campo. Um detalhe, se for o caso do zelador, porteiro-chefe ou até um faxineiro que você tenha residência no condomínio para ele morar, avisa que caso ele seja admitido, ele só vai receber a residência quando terminar o contrato de experiência de 90 dias. Uma coisa, existe uma dúvida aí que de vez em quando aparece, não, o contrato de 90 dias não tem vínculo, é um contrato de trabalho com vínculo empregatício. Então ele tem que ser celebrado, a carteira tem que ser assinada, o fundo de garantia tem que ser recolhido, o INSS tem que ser pago e ele tem direitos trabalhistas. A única diferença é que quando você faz um contrato de experiência de 90 dias e no último dia do contrato você decide dispensar esse funcionário, você não
vai ter que pagar o aviso prévio. Fora isso, todos os direitos serão pagos. Bom, você decidiu quem você vai contratar. Primeira coisa, então você encaminha ele para o serviço médico do condomínio para fazer o exame médico admissional. O empregado não pode trabalhar sem um ASO. Ele tem que ir para o médico do trabalho do seu condomínio fazer o exame de saúde. Aprovado no exame de saúde, de posse do atestado médico, ele volta ao condomínio e você encaminha ele para o setor de registro. Lá no setor de registro, ele vai apresentar todos os documentos mais o atestado médico. E o setor de registro vai avisar você, olha, pode começar que está tudo aqui, porque a carteira tem que ser assinada em 48 horas após a data de início no trabalho. Então você só deve permitir que o empregado inicie no trabalho quando esse ok de todos os documentos estiver lá. Olha, não caia nessa história, não, eu perdi o documento tal, eu não tenho isso, mas eu vou levar depois. Levar depois não conta. Para ele começar tem que estar tudo ok. Por maior que seja a sua pressa, a sua necessidade no condomínio, não caia nessa história. Então, só quando tiver tudo ok, que possa ser assinada a carteira de trabalho, deixe o empregado começar. Ele inicia no trabalho. O empregado inicia no trabalho. Uniforme novo para ele, bota, equipamento de segurança, tudo que tem direito, né? Ele deve ser apresentado ao Conselho Fiscal, no quadro de aviso para todos os moradores. Depois dessas apresentações preliminares, você vai apresentar o prédio para ele. E de preferência entregar a ele uma lista com as tarefas mínimas que ele tem que fazer e a periodicidade da realização dessas tarefas. Você deve levá-lo pelo prédio para ele conhecer todo o prédio, as dependências, os lugares onde ele vai trabalhar, onde ficam os equipamentos, onde é o almoxarifado. Se ele for o zelador-chefe, vai ser apresentado a equipe, ou se ele for o porteiro-chefe, vai ser apresentado a equipe. Se ele for mais um funcionário, ele vai ser apresentado ao porteiro-chefe ou ao zelador, e esses vão dar as ordens aí do que deve ser feito. Após a contratação desse funcionário, você deve avaliar ele semanalmente. Você, o Conselho Fiscal, se ele não for o zelador ou o porteiro-chefe, né, o zelador e o porteiro-chefe têm que passar informações sobre esse funcionário novo, para que você possa, próximo, antes dos 90 dias terminarem o prazo do contrato de experiência, ter certeza se ele fica ou se ele sai. Um detalhezinho que é uma sutileza. A data base do dissídio coletivo dos empregados de edifícios do município do Rio de Janeiro é 1º de julho. Como diz a lei, 60 dias antes do dissídio, se você mandar alguém embora, você tem que pagar uma multa que corresponde a uma remuneração desse funcionário. Se você... Eu sei que é complicado, a gente quando tem que botar admitir um funcionário novo, a gente não pode escolher muito as datas, né? Mas se tiver necessidade de contratar alguém, né, ou até de mandar embora, tenta evitar que esse contrato de experiência termine no período de 60 dias antes de julho, ou seja, no mês de maio ou no mês de junho. Porque se isso acontecer, você não vai pagar o aviso prévio, está no fim do contrato, mas vai ter que pagar a multa. Para finalizar, nós temos os direitos dos funcionários. Cada categoria funcional, todos estão amparados pelo mesmo direito, que é a CLT e a Constituição Federal. Mas existe também os direitos que são conquistados a cada dissídio coletivo da categoria. E o condomínio, o síndico, o administrador, tem que estar atento a esses direitos. A gente vai citar alguns, né? Piso salarial. Existe um piso salarial para a categoria, para cada uma das funções. Mas o que acontece? Se houver um aumento do salário mínimo e ele ultrapassar o piso salarial da categoria, automaticamente o funcionário passa a ganhar o salário mínimo nacional. Todos os funcionários por dissídio, isso já vem sendo uma conquista de muitos anos dos empregados de edifício, eles têm seguro de vida, acidente, funeral, tem que ficar atento com esses seguros. Eles têm direito adicional de manuseio de lixo, aquele que exercer a função, né, que abranja isso, e existem outros adicionais, no caso adicional noturno, para quem trabalha à noite. Então, o condomínio precisa ter uma empresa para fazer o PCMSO dela, tá? Que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O empregado tem direito a vale transporte, e olha, não tem distância para você dizer se o cara mora perto ou mora longe, se ele solicitar você deve dar, porque a lei não estabelece nenhum tipo de parâmetro para isso. Se o empregado solicitar vale transporte, ele pode morar a 2 km do condomínio. Ele solicitou vale transporte, você vai ter que dar. Tá? A não ser que ele diga, não quero vale transporte porque eu venho de bicicleta, porque eu venho a pé, ou que eu tenho meio de transporte próprio. Mas ele vai assinar. Agora, se ele pedir, você tem que dar. E uma data importante, que é o dia 29 de junho de cada ano, é a data comemorativa dos funcionários de edifícios do município de Rio de Janeiro. Ou seja, é o feriado deles. Ou seja, quem trabalha no dia 29 recebe 100%. Ou o condomínio libera todos aqueles que possam ser liberados, cujo serviço não seja de essencialidade, que são as portarias, as vigilâncias. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Mais uma vez, obrigado e até a próxima oportunidade.